Oiê! Bem. Lei Orgânica do Município de Cariacica, por Cleusa Passos, Euzinha. Esta lei, gente, foi a pedido da Nailde Amâncio, sobre a Lei Orgânica do Município de Cariacica. Esta lei são 250 artigos e ainda no final nós temos 10 artigos que são os atos das disposições organizacionais transitórias do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, são 250 artigos divididos em 5 títulos. Nós vamos nos ater ao principal, que é o que mais vem caindo nas provas, e não vamos precisar ler toda a lei, porque se nós formos ler toda a lei, nós vamos ficar perdidos, porque são muitos artigos. Temos artigos que são com muitos incisos e alíneas ainda, então ele ficaria muito extenso para estudos. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo da Lei Orgânica do Município de Cariacica. Se vocês quiserem passar os olhos também nela depois, só para dar uma olhadinha, para não ficar nada para trás. E não esqueça do botãozinho vermelho, quem não é inscrito, se inscrever no meu canal para receber os próximos vídeos. Dá um like, é claro, que vai me ajudar muito. Então, eu ajudo você, você me ajuda, tá bom? Vamos fazer essa troca que tudo vai dar certo. E ativar o sininho, que cada vez que eu posto um vídeo, o sininho vai estar ativado. Essa semana eu vou postar vários vídeos, já demorei porque eu vou preparando todos até postar. Tem que estar com a internet também ótima, porque postar um vídeo, enviar um vídeo para o YouTube, acaba com a internet da casa toda. Então, o momento que está postando, a internet fica só para postagem de vídeos. Então, vamos lá, gente. No título 1, dos princípios fundamentais. Os princípios fundamentais são valores que orientaram, na verdade, a elaboração da lei orgânica. Por sua importância, os princípios fundamentais são enumerados logo no início do texto. Então, estão previstos os 5 títulos, que é o título 1 que nós vamos olhar agora, que é dos princípios fundamentais. O título 2 é do município, o título 3 da organização dos poderes municipais, título 4 da organização do governo municipal e 5 da tributação e orçamento. No artigo 1º, o município de Cariacica integra com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira a República Federativa e o Estado do Espírito Santo nos termos da Constituição Federal e da Constituição do Estado. Isto quer dizer que essa lei orgânica do município de Cariacica jamais vai fugir do que está acima da lei maior. A lei orgânica do município como se fosse a Constituição Municipal do município. Em seu parágrafo 1º, todo o poder do município emana do povo, que a exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta lei orgânica. Parágrafo 2º, dá-se o exercício direto do poder pelo povo do município, na forma desta lei orgânica, mediante: primeiro inciso, plebiscito; segundo, referendo; terceiro, iniciativa popular no processo legislativo; quarto, participação em decisão da administração pública; quinto, ação fiscalizadora sobre a administração pública. E no parágrafo 3º, dá-se o exercício indireto do poder pelo povo do município por representantes eleitos pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, na forma da legislação federal e por representantes indicados pela comunidade nos termos desta lei orgânica. Artigo 2º. O município de Cariacica organiza-se e rege-se por esta lei orgânica e leis conexas, observados os princípios da Constituição Federal. Como eu falei lá em cima, não pode fugir a lei maior.
O artigo 3º são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. No parágrafo único, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores serão eleitos para mandato daqueles que devem suceder na forma estatuída na Constituição Federal. Artigo 4º constitui objetivos fundamentais do município de Cariacica. 1. Colaborar com o governo federal e o estadual na constituição de uma sociedade livre, justa e solidária. Nesse inciso primeiro, sempre tem que ter a colaboração com o governo federal e estadual, No inciso segundo, garantir no âmbito de sua competência a efetividade dos direitos fundamentais da pessoa humana, promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Inciso 3º, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o desenvolvimento da comunidade local. Inciso 4º, promover o adequado ordenamento territorial de modo a assegurar a ideal quantidade de vida de sua população. Título 2 do município, dentro do capítulo 1. As disposições preliminares. As disposições preliminares apresentam previamente esclarecimentos que localizam a lei no espaço e no tempo. As disposições preliminares quer dizer, o que são essas disposições preliminares? No que se refere à lei, servem também para apontar seus objetivos, definir os termos a serem adotados por ela e anunciar os princípios jurídicos e também os de aplicação que irão nortear seus comandos. Entende-se como lei um sistema de regras criadas e executadas através de instituições governamentais ou sociais para regular comportamentos. Então, esses comportamentos, gente, eles têm, dentro das disposições preliminares, eles servem para apontar os objetivos também desta lei para o município. E claro que esses objetivos têm que ser maior para o quê? Para a população, porque é o povo que emana, é o povo que manda. Eles já colocaram ali os representantes dele, no executivo e no legislativo. No artigo 5º, os limites do território do município só podem ser alterados na forma estabelecida na Constituição Federal. Parágrafo 1º, a sede do município tem categoria de cidade e a do distrito de vila. Parágrafo 2º, a criação, organização e supressão de distritos compete ao município, observada a legislação estadual. Artigo 6º, são símbolos do município, representativos de sua cultura e história, a bandeira e o hino, instituídos em lei. Parágrafo único. No dia 24 de junho de cada ano, se comemorará o Dia do Município, função histórica de sua emancipação político-administrativa. Artigo 7º. É vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de aliança ou dependência de caráter estritamente confessional. No artigo 8º, é franqueado às instituições religiosas de qualquer credo o direito de realizarem cultos nos logradouros públicos, desde que não frustrem outra reunião anteriormente programada para o mesmo local, e respeitada a liberdade de ir e vir de outrem. No artigo 9º, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhes, entre outras, as seguintes atribuições. Bom, gente, esse compete ao município é muito importante. Na provinha de 2 municípios, teve essa questão.
Só que estava lá na prova, numa delas falava sobre a competência do município. Na outra prova falava sobre a vedação do município, o que é vedado ao município. Só que você tinha que fazer o quê? Você tinha que lembrar da competência do município, para lá na provinha você lembrar então, o contrário, o que é vedado ao município. Então, 1. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais nos termos da seção 2 do capítulo 2 do título 4 da Constituição Federal. 2. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Agora não, né, gente? 3. Arrecadar e aplicar as rendas que lhe pertencem na forma da lei. 4. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, neste último caso, dependentemente de licitação, entre outros, os seguintes serviços públicos. A linha A. Transporte coletivo urbano intramunicipal que assume caráter essencial sob fixação de itinerário, pontos de parada e respectivas tarifas. A linha B. Transporte individual de passageiros mediante fixação de limite de frotas de veículos, de locais de estacionamento e das tarifas respectivas. Letra C. Abastecimento d'água. D. Esgotos sanitários. E. Iluminação pública. F. Construção, conservação e manutenção de ruas, praças, jardins, hortos florestais e estradas municipais. G. Cemitério e serviços funerários. H. Mercado, feira e matadouro. I. Drenagem pluvial. J. Proteção contra incêndio e acidentes naturais como atividade de defesa civil. L. Limpeza pública, remoção e destino do lixo domiciliar e hospitalar, bem como de outros resíduos de qualquer natureza. M. Edificação e conservação de prédios públicos municipais. E 5. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos seus bens, adquirir bens, inclusive através de desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social. 7. Elaborar o seu plano diretor urbano. 8. Promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano, com regras nítidas sobre edificação, loteamento, arruamento e zonamento urbano e rural. 9. Estabelecer as servidões administrativas necessárias aos seus serviços e aos de seus concessionários ou permissionários. 10. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e especialmente no perímetro urbano. A linha A. Fixar e sinalizar os locais de estacionamento de veículos, os limites das zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. A linha B. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. A linha C. Disciplinar a execução dos serviços e atividades neles, logradouros públicos desenvolvidas. Então, continuamos lá. 11. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. 12. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares, observadas normas federais pertinentes. 13. Prestar assistência, inclusive emergencial, à saúde da população, por seus próprios serviços ou mediante convênio com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. 14. Manter programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. 15. Realizar programas de alfabetização. 16. Realizar programas de apoio às atividades esportivas e ao lazer. 17. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios,
bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao seu poder de polícia. 18. Dispor sobre depósito e destino de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal. 19. Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de erradicação da raiva e outras moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. 20. Instituir regime jurídico único e planos de carreira para os seus servidores. 21. Constituir guarda municipal destinada à proteção das instalações, bens e serviços municipais, conforme dispuser a lei. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Promover e incentivar o turismo local como fator de desenvolvimento social e econômico. 24. Autorizar a realização de espetáculos ou divertimento público, observadas prescrições legais. 25. Quanto aos estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e similares. Então, quanto a esses estabelecimentos industriais, comerciais também, nós temos 3 alíneas: conceder ou renovar a licença para instalação, localização e funcionamento, revogar a licença daqueles cujas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao bem-estar, à recreação, ao sossego público ou aos bons costumes. C. Promover via poder de polícia o fechamento daqueles que funcionarem sem licença ou em desacordo com a lei. E 26. Promover via poder de polícia o fechamento daqueles que funcionarem sem licença ou em desacordo com a lei. Desculpa, gente. Eu falei a linha C, já tinha falado, é 26. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. Suplementar, inciso 2º, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. E no artigo 10, ao município compete ainda, sem prejuízo da competência da União e do Estado, eventualmente observando normas de cooperação estabelecida por lei complementar federal. Então, nós temos aqui os incisos. Primeiro, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Segundo, cuidar da saúde e assistência social, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Terceiro, proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos e as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Quarto, impedir a invasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Quinto, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Sexto, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Sexto, exercer fiscalização sanitária. Sétimo, exercer fiscalização sanitária. Oitavo, preservar as florestas, a fauna, a flora e, por extensão, os mananciais hídricos e os manguezais. Nono, fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive artesanal, e organizar o abastecimento alimentar. Décimo, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 11º, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração dos setores desfavorecidos. 12º, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 13º, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. As normas de loteamento e arruamento a que se refere o item 8 do inciso 1º do artigo anterior implicarão reserva de espaços físicos destinados a linha A, áreas verdes. B, áreas comuns para a construção de praças e equipamentos comunitários. C, vias de tráfego.
abrangentes a ciclovias, passagem de canalização pública de esgotos de rede elétrica e telefônica e de águas pluviais. E agora nós vamos para o título 3. O título 3, que fala da organização dos poderes municipais. Então, esse título ele é muito longo, gente, porque ele vai falar do governo municipal, vai falar da Câmara, né? Então, vai falar sobre prefeitos, sobre vereadores. Então, eu dei uma pulada porque não vai interessar muito. Claro que eu vou deixar o link embaixo. E se vocês tiverem, assim, na dúvida, derem uma lida, que eu deixo lá no título 3. Então, do Poder Legislativo, seção 1 da Câmara Municipal. Então, vocês vão olhar aqui. Viram que eu pulei lá para a seção 5, que fala dos servidores municipais. Artigo 136. O município estabelecerá em lei o regime jurídico de seus servidores, atendendo às disposições, aos princípios e aos direitos que lhes são assegurados pela Constituição Federal, dentre os quais os concernentes a: inciso 1º, salário mínimo capaz de atender às necessidades vitais básicas do servidor e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, com reajustes periódicos de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim. Segundo, irredutibilidade de salário ou vencimento, observado o disposto no ordenamento legal. Terceiro, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Quarto, remuneração do trabalho noturno superior e a do diurno. 5, salário família aos dependentes. Sexto, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada na forma da lei. Sétimo, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Oitavo, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% à do normal. Nono, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Décimo, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 180 dias. É a redação dada pela revisão à emenda da Lei Orgânica número 1 de 2008. 11º, licença paternidade nos termos fixados em lei. 12º, redução de riscos inerente ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 13º, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. 14º, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil ou crença religiosa. No artigo 136-A, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Artigo 137. Os vencimentos dos servidores municipais devem ser pagos até o último dia útil do mês de trabalho, corrigindo-se os seus valores de forma da lei, se tal prazo ultrapassar o 5º dia do mês subsequente do vencido. Artigo 138. É garantir o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos limites definidos em lei complementar federal. No artigo 139, a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prévia em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, é o seu caso, né? Você entrar agora como funcionário efetivo, você teve uma investidura em cargo, ou emprego público, que foi aprovado em concurso público e eu estou torcendo para você. Você vai passar. No parágrafo 1º,
O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável por uma vez por igual período. Então, será de até 2 anos. Se é prorrogável por uma vez, por igual período, ele pode até durar, o prazo de validade pode ser até de 4 anos. Então, se você passou numa classificação não muito boa, mas você tem 4 anos para ser chamado, né? Claro que se ele for primeiro 2, aí geralmente o prefeito prorroga. Aí se prorroga tem mais 2 anos. Parágrafo 2º, dos cargos comissionados do Poder Executivo, 20% deverão ser preenchidos por servidores efetivos do município de Cariacica. Parágrafo 3º, as comissões constituídas pela administração pública direta ou indireta, tais como sindicância, processo administrativo disciplinar, licitação, cadastro, equipe de apoio de pregoeiro, dentre outros, deverão ser preenchidas, em sua maioria, por servidores efetivos do município de Cariacica, sendo que a presidência deverá recair sobre um destes servidores efetivos do município de Cariacica. No artigo 140, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º, o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, segundo, mediante processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa. Terceiro, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º, invalidada por sentença judicial e demissão do servidor estável. Será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitada em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída por essa finalidade. Artigo 141. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimas previstas em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, independentemente do previsto no artigo 139, parágrafo 2º desta lei orgânica. Artigo 142. A lei especificará e reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. No artigo 143, Lei Geral estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo 1º. Independentemente da lei geral prevista no caput deste artigo, o Poder Executivo somente poderá realizar a contratação após autorização em lei específica para cada caso. Parágrafo 2º. O projeto de lei especifica de que cuida o parágrafo 1º deste artigo necessariamente deverá conter os justificativos para a contratação, bem como, quando for o caso, as medidas que estão sendo tomadas pelo chefe do Executivo para regularizar a situação. No artigo 144, o servidor será aposentado por invalidez permanente, compulsoriamente e voluntariamente. Aí nós temos do servidor aposentado, né? Já vamos dar uma puladinha para o artigo 145. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á anualmente no mês de abril, obedecidos os parâmetros constitucionais. É assegurada aos servidores públicos municipais a percepção da gratificação adicional por tempo de serviço e da gratificação de assiduidade nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 146. A remuneração dos ocupantes de cargo, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional
dos membros de qualquer dos poderes do município, dos detentores de mandato efetivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exercer a subsídio mensal em espécie, o subsídio do prefeito, respeitado o direito adquirido e a coisa julgada. Parágrafo único. Observa-se-á que não couber o direito no artigo 17 das disposições transitórias aderente à Constituição Federal, reduzindo-se a remuneração de quaisquer servidor público municipal que tenha a soma de seus vencimentos, vantagens adicionais a qualquer título aposentado no montante que exceda a remuneração do prefeito, de modo que esta possa constituir o limite dos ganhos daquele servidor sem que se possa invocar direito adquirido. Artigo 147. A lei assegurará aos servidores de administração direta isonomia de vencimentos entre cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Artigo 148. Estende-se aos servidores do Poder Legislativo os mesmos direitos e vantagens asseguradas do Poder Executivo. Artigo 149. É vedada a vinculação ou equipação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. E no artigo 150, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no artigo 146. Então, esse nós já sabemos, pelo inciso 1º, é de 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Terceiro, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de autonomia mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Artigo 151. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Artigo 152. O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício do cargo ou função pública ou pretexto de exercê-lo. Então, nós temos também o servidor público municipal que violar a liberdade de expressão, bem como desrespeitar qualquer manifestação religiosa, deverá responder a processo administrativo disciplinar. Artigo 153. O servidor municipal poderá exercer mandato eletivo, obedecidas as disposições contidas nesta lei e o ordenamento legal vigente. Parágrafo único. Ao servidor público municipal que tenha exercido mandato eletivo é assegurada a inamovibilidade de que trata o parágrafo 2º do artigo 43 desta lei. Artigo 154. O município estabelecerá em lei o regime previdenciário de seus servidores. E então, no artigo 154-A, as reposições e indenizações ao erário de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública Municipal serão descontados por intermédio de parcelas mensais não excedentes a 10% da remuneração ou provento do servidor. Então, agora nós vamos para o título 5, que fala da tributação e do orçamento, do sistema tributário municipal. E aí nós temos os princípios gerais. Só que, gente, eu vou acabar pulando essa parte, porque não tem muito a ver com o nosso concurso do magistério. Mais um pouquinho. Impostos. Aí nós vamos para o capítulo 4, que fala da nossa área, da educação, da cultura, do desporto e do lazer. Então, começa no artigo 218. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho. Artigo 219. O município manterá seu sistema de ensino com a colaboração técnica e financeira da União e do Estado, atuando prioritariamente no ensino fundamental e pré-escola. No parágrafo único, o município só poderá atuar no segundo e terceiros graus, que no caso aqui, né, gente, quando estiverem pleno e comprovadamente atendido às necessidades do caput deste artigo, mediante autorização legislativa. Então, o ensino médio e superior não é da alçada do município, é claro. Agora, ele até pode mexer lá com médio e com superior, desde que ele comprove que está sendo atendido o ensino fundamental e pré-escola. Quer dizer, o ensino fundamental e pré-escola, por quê? A creche não é obrigatória, né? Faz parte da educação básica, mas obrigatória é o fundamental e pré-escola. Artigo 220. O ensino no município será ministrado com obediência aos princípios estabelecidos no artigo 206 da Constituição Federal e aos seguintes. Inciso 1º, flexibilidade da organização e do funcionamento do ensino para atendimento às peculiaridades locais. Segundo, currículo escolar, respeitados conteúdos mínimos, fixado a nível nacional para o ensino obrigatório. Terceiro, valorização dos profissionais do magistério, garantindo o aperfeiçoamento periódico, sistemático e plano de carreira, é claro. Quarto, respeitadas as condições peculiares e inerentes ao educando trabalhador, com oferta de ensino regular noturno e de método alternativo ao superdotado e ao portador de deficiência, que é o aluno com deficiência. Aqui a legislação já mudou esses termos, né, gente? Mas a lei orgânica, né, já é de muito tempo. Quinto, remuneração dos profissionais do magistério público fixado de acordo com a maior habilitação adquirida, independentemente do grau de ensino em que atuem. Sexto, efetiva participação dos profissionais de magistério, dos alunos, dos pais ou responsáveis na gestão administrativa pedagógica da escola. Sétimo, desenvolvimento de programa específico de alfabetização de adultos. Artigo 221. O ensino público fundamental e pré-escolar, obrigatório e gratuito, é direito de todos, e o seu não oferecimento ou a sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente sob as penas da lei. Parágrafos 1º e 2º. O município garantirá atendimento ao educando no ensino fundamental e pré-escolar através de programas suplementares de material didático escolar, alimentação e assistência à saúde, financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 2º. Cabe ao município recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. No artigo 222, o município aplicará anualmente no mínimo 27% da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento de ensino. Então, o município de Cariacica aplica 27%. E o parágrafo 1º, para efeito do disposto neste artigo, não constitui despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas referentes a: inciso 1º, despesa com atividade esportiva e recreativa, despesa com infraestrutura de construção para acesso à escola, programas suplementares de alimentação e assistência à saúde prevista no artigo 208 da Constituição Federal. Parágrafo 2º, os bens móveis e imóveis, equipamentos e outros adquiridos com recurso de que trata este artigo não poderão ser remanejados para outra função ou atividade distinta das de manutenção e de desenvolvimento do ensino. Então, pensa bem, pode pegar uma mesinha aqui da escola e levar lá para o outro prédio do executivo, de jeito nenhum. É só para o ensino. Parágrafo 3º, o município publicará até o dia 15 de fevereiro de cada ano a demonstrativa da aplicação dos recursos previstos nesse artigo. Artigo 223 vai falar:
sobre a participação efetiva de todos os segmentos. Então, conselho de escola, associação de pais e organização estudantil autônoma e independente. No artigo 224, o Poder Público Municipal instituirá por lei o Conselho Municipal de Educação, órgão colegiado responsável pela formulação, planejamento, controle e execução da política municipal de educação. Parágrafo único. Fica assegurada na composição do Conselho Municipal de Educação a participação paritária entre a administração municipal, entidades representativas da sociedade civil, representantes dos alunos, pais de alunos, sindicato e associação de profissionais do ensino público na forma da lei. Agora nós temos a seção 2 da cultura, eu coloquei aqui, mas só para você dar uma lida, né? Você dá uma paradinha no vídeo, faz a sua leitura. E do desporto e do lazer também, porque já temos 40 minutos de vídeo, fica muito extenso e a gente acredita que essa parte é só para você dar uma leiturinha mesmo da cultura e do esporte e do lazer, porque se cair você já vai estar... Mas eu não acredito muito, não. A da cultura eu acredito, com certeza. Mas do desporto e do lazer, não. E também aqui nós estamos continuando um pouquinho, né? Aqui também vamos até o artigo 241, que fala das funções sociais da cidade. E o capítulo 5, que fala do meio ambiente. Então, eu vou deixar aqui, ele está... É só fazer uma leitura que você consegue, mas não é tudo que está aqui você já sabe, como profissional da educação, mesmo que você já esteja formando, você tem noção de tudo que... Tá bom? E aqui nós temos, então chegamos ao artigo 250. E aqui as disposições organizacionais transitórias que eu falei. Então, espero que você aproveite bem a lei. Eu coloquei os pontos que acho necessário para você estudar para a prova, tá bom? Então, tá aí a Nailde, o vídeo que você pediu. Espero que também para outras pessoas ajudem bastante, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, olha o botãozinho vermelho aqui embaixo. Clica nele, se inscreva, dá um like também, ó. Dá um like. E ativa o sininho para você receber os próximos vídeos, tá ok? Beijo.